não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Esse vampiro pode ser o encarnado? Sim. O encarnado, quando ele demonstra uma inveja para com alguém, ele quer aquele alguém, ele deseja aquele alguém. Então ele vai sugando tudo que esse alguém tem. E aí ele se torna um absorvedor. E em determinados casos, essa vontade de querer vai fazendo que o outro indivíduo vá perdendo as forças, vai perdendo o seu autocontrole e vai se desequilibrando. E aí é uma influenciação mental. Seria equivalente a um obsessor vivo. O obsessor é aquele ente, aquele espírito que impõe a sua vontade em cima da vontade do outro. O vampiro é o desconhecido. As regras que regem a vida das pessoas comuns não são as regras que regem a morte e vida do vampiro. Então sua presença não é aceitável. Daí a associação com o estrangeiro, geograficamente falando mesmo. Retomando um pouco o que eu falei da questão das expressões literárias, esse vampiro que surge no leste europeu e que tem a expressão máxima, talvez, no Drácula, é o imigrante. É o que você não quer na sua casa. Todo mundo sabe, né, que o vampiro não pode entrar numa casa se não for convidado. Por quê? Porque se ele não é convidado, ele está entrando, ele está pulando a janela, ele está ultrapassando limites. E por que energeticamente ele não pode? Porque ele é uma criatura proscrita. Existem regras, digamos, no mundo sobrenatural que ele tem de seguir. Então é como se ele somente pudesse entrar na vida das pessoas se elas resolvessem chamar para si a presença desse indivíduo, dessa energia. Então toda a simbologia associada ao vampiro tem uma explicação. Aquilo não está por acaso. Lembro-me aqui da palidez, a gente vai pensar numa condição clínica chamada porfíria, que é uma deficiência, se não uma deficiência de vitamina D, mas um problema na absorção, na metabolização da vitamina D. E aí causa palidez e problema na contato com a luz do sol, que está associada ao vampirismo, né? As pessoas que fogem do sol, fogem da luz. A questão do solo, porque o solo, em algumas narrativas é importante, é o solo natal, não é? De onde vem esse indivíduo. Então aquilo dá energia a ele também. Sobre o sangue, que é um outro símbolo muito associado, a gente já falou, né? Sobre o Gênesis, enfim. Sangue é vida, sangue é energia, é possivelmente o líquido mais precioso. Enfim, o ser humano é composto de 70% de água, não sei, mas é uma grande porcentagem de água, mas o sangue acaba sendo, talvez, acho que o líquido mais precioso, biologicamente falando. E o consumo disso representa o consumo de uma energia. Então esse é um outro símbolo associado. A questão da estaca, se formos pensar, ela surge em um dado momento, não desde sempre aparece. Na verdade, como eu já havia dito, se você tem uma bolha, você fura essa bolha, sai um líquido. Se você tem um corpo em decomposição cheio de gases, um corpo não vai se esvaziar com uma agulha, você precisa de algo com uma dimensão um pouco maior, uma estaca. Presas começaram a surgir na iconografia do vampiro, acho que, se eu não me engano, a partir do próprio, de representações, de ilustrações do Drácula. No mais, era uma figura horrenda, mas não necessariamente com aquelas presas. A própria questão da cruz, quer dizer, a cruz é um símbolo, mas é a refutação
dos valores cristãos. A questão da simbologia cristã, no mito do vampiro, né, o problema do vampiro com a cruz, porque ele representa tudo aquilo que não é cristão. A não morte, né, quer dizer, a não aceitação do fim do ciclo da vida conforme é ditado pelo ciclo natural, né, ou aquilo que as pessoas fazem, só Deus sabe a minha hora. Para o vampiro não, ele vai além da hora dele. Nas histórias, o vampiro precisa ser convidado para entrar em uma casa. O ser espiritual também precisa de um convite? Nos filmes, nas histórias, né, o vampiro ele é convidado para entrar na casa de alguém, porque, olha só que interessante, ele respeita o livre-arbítrio do proprietário da casa. Ele não invade a casa, ele não é um intruso. Ele é introduzido à casa, ou por um convite ou por alguém que leva. Então as histórias são desse jeito. No caso do obsessor, é totalmente diferente. O obsessor, que quer sugar as nossas energias, que quer nos influenciar, ele não respeita o nosso território. Ele invade, ele é um coletor. Ele invade porque ele acha que é dele. Aí ele tem essa intromissão sem a nossa vontade, entre aspas, né? Porque por que ele nos invade? Porque nós temos sintonia e afinidade. O vampiro é diferente, o vampiro cinematográfico. Ele é convidado e aí ele faz o que ele tem vontade. No caso do obsessor, não. Nós é que atraímos o obsessor e somos atraídos por ele, é um processo de intercâmbio de ondas pensamento que vibram na mesma frequência. Vibrou na mesma frequência, entrou em sintonia. Eu posso entrar em sintonia, mas posso não ter afinidade. Quando eu tenho afinidade, aí a coisa perpetua, ela se mantém. Por quê? Porque eu gosto daquilo. Então, mesmo num processo obsessivo, ocorre por afinidade. Eu entro na sintonia e sou afim daquele indivíduo, daquele espírito, daquele ente que se intrometeu na minha vida. E aí esse processo, por falta de conscientização, ele vai se perpetuando ao longo do tempo. Esse tempo pode ser durante a nossa encarnação ou isso pode perdurar mesmo depois de desencarnados. Há obsessores entre desencarnados. Um desencarnado obsedia outro desencarnado. Por quê? Porque não respeita o território. Um espírito malévolo pode aparecer como uma forma monstruosa? Esse espírito que está com sentimento de raiva, perispiritualmente, a energia nele contida vai modificar. Então ele modifica o seu perispírito e aparece como uma forma monstruosa, quer dizer, uma forma não humana. Ele se modifica. Como podemos nos proteger de um vampiro espiritual? Essa proteção ela se dá através da recomendação de Jesus, que é o vigiai e orai. Então, quando nós percebemos que estamos mudando a nossa forma de pensar, a nossa maneira de ser, nós estamos sendo influenciados por alguma coisa. Ou é algo que nós lemos, ou alguma coisa que nós vemos, ou um pensamento que nós absorvemos. Então essas influenciações psíquicas vão fazer com que nós mudemos a nossa forma de agir e aí passamos a ser influenciado com o conteúdo do pensamento do influenciador. Ele atua em sintonia conosco e nós passamos a exteriorizar os desejos desse que está nos influenciando. A figura do morcego, é interessante que um naturalista francês chamado Georges Buffon, mais ou menos nesse período, ele identificou o morcego hematófago. E aí, a partir daí, dessa identificação, percebe que novamente científica, né, de um naturalista, se introduziu o morcego ao bestiário do vampirismo, digamos assim. Então só a partir daí que o morcego, porque esse tipo de morcego se alimenta de sangue, aquela criatura sobrenatural se alimenta de sangue, portanto temos aqui, ele se transforma em morcego. Há uma tentativa do que eu falei da confluência, né? Essa tentativa de entendimento pelo ponto de vista científico, começa a população, de modo geral, começa a se interessar por isso por meio da arte.
O vampiro energético tem consciência do que faz? No caso do chamado vampiro psíquico, que seria o obsessor, alguns têm consciência daquilo que eles estão fazendo. Alguns fazem porque querem fazer mesmo conscientemente. Outros agem instintivamente. Os nossos obsessores, ou os nossos vampiros obsessores, né, que a gente junta tudo, é o mesmo pacote, os vampiros psíquicos, né, eles equivalem à mesma coisa. É o indivíduo que está sugando algo da gente. Esse sugar é energia que ele absorve. Então imagine a seguinte situação. Um indivíduo desencarnado que teve afinidade conosco, gostava muito de beber. Por ter afinidade, ele se aproximando de mim ou irradiando a onda pensamento dele e eu entrando na sintonia dele, vou sentir vontade de beber. Quando eu bebo, eu tenho o prazer da bebida. O desencarnado não bebe, mas ele lê o prazer que eu estou sentindo, que eu mando para o meu cérebro, em função de reações químicas nas minhas papilas gustativas, eu sinto o sabor, tenho o prazer. Esse prazer atua alguns neurônios no cérebro e do cérebro vai para o espírito. Ao ir para o espírito, vai através de uma onda. O obsessor lê essa onda. Ele entra na mesma frequência do nosso pensamento e sente o que nós sentimos, porque ele interpreta a nossa onda com os mesmos sentimentos que ele tinha enquanto estava encarnado. Então esse é o processo da influenciação psíquica. Nós somos induzidos a fazer coisas diferentemente daquela que nós temos o hábito de fazer. E dentro dessa modificação é a consequência da influenciação. Equivale a nós vermos um desfile de modas, vermos uma roupa bonita, nós somos influenciados por aquela roupa. E aquela roupa tem uma marca. Então o que eu faço? Por essa influência eu compro essa marca. Eu passo a vibrar na mesma frequência do estilista que modelou aquela roupa. Nós vibramos iguais, tanto é que eu uso a roupa dele. Olha a influenciação como é muito forte. Então muitas pessoas usam a mesma roupa porque estão vibrando na mesma frequência do produtor. O produtor ou estilista equivaleria a um obsessor. Ele impõe a sua vontade, nós gostamos disso daí e vibramos igual. Então todo mundo sai vestido igual. Por quê? Porque um teve a ideia e os outros vibram na mesma frequência dessa ideia. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.